Ok, vamos começar então a transmissão da aula síncrona sobre o roteiro 2 de geometria euclidiana. A gente vai falar sobre ângulos e congruência de triângulos. Primeira parte, eu acho que essa aula não vai dar para fazer em uma única transmissão. Ok, então, bora para a abertura e depois para a apresentação. Cadê aqui a abertura? Então, para a abertura. Ok, estamos aqui na transmissão. Deixa eu ir para o programa de transmissão. Aqui. Lembrando que quem estiver se manifestando pelo chat, pede para alguém manifestar pelo áudio, tá? Que aí eu não vejo o chat, só de vez em quando que eu vou dar um pulinho ali e dou uma olhadinha no chat rapidinho. Então bora lá. Então, como eu tinha falado na apresentação do vídeo, ângulos e congruência de triângulo. Então a gente vai definir o que é um ângulo, né? A gente vai continuar naquela mesma levada do roteiro 1, né? É uma geometria que é mais fundamentada nos postulados, né? Tudo é justificado com postulados. A gente não fica preso a desenho, né? Sem querer menosprezar o desenho. O desenho é muito importante, o desenho te dá muita intuição, tá? Mas o desenho é um caso particular e a regra é um caso geral, que transcende o desenho, né? Algumas geometrias nem tem desenho, né? Então, bora lá. Ângulo, né? O que é um ângulo para a gente? Tá? Então, um ângulo vai ser a união de duas semirretas que têm a mesma origem, mas não estão contidas na mesma reta. Tá, ok? Então, o ângulo vai ser o que? Eu vou pegar uma semirreta, que é um negocinho... perdão, vou botar o azulzinho. Pegar uma semirreta, né, que é algo assim, pega uma reta, aí tu pega dois pontos. Aí uma semirreta é o conjunto do que é, chama de A e chama de B, é o conjunto que é o segmento mais todos os pontos X que deixam o B entre o A e o X. Então é isso aqui. Vou botar uma outra corzinha, isso aqui seria uma semirreta. Tá? Um ângulo então seria a união dessa semirreta com uma outra aqui, ó, começando também no A, com origem A, aqui digamos um C, né? E aí essa semirreta aqui. Aí o ângulo é a união dessas duas semirretas, é o que está falando aqui o nosso roteiro. Ok, tá? Ele está dizendo que não estão na mesma reta, então tem que ser reta diferente. Se um ângulo é formado por duas semirretas AB e AC, então essas semirretas a gente vai chamar de lados do ângulo, tá? E o ponto A é chamado vértice do ângulo, tá? Tal ângulo a gente vai chamar de ângulo BAC ou ângulo CAB, né? São os elementos principais, BAC ou CAB, é o mesmo ângulo. E a gente vai representar por chapeuzinho em cima dos três pontos que determinam o ângulo, tá? Algumas vezes o contexto está claro qual o ângulo você está falando, então você só vai dar o vértice dele, tá vendo? Em algumas situações o desenho está dizendo para a gente, aqui é o ângulo A, em vez de falar que é o ângulo BAC ou o ângulo CAB, é o ângulo A, é o ângulo que tem como vértice o ponto A. Está claro que ele é esse ângulo aqui. Observação 1, né? A definição acima, o ângulo é simplesmente um conjunto que é a união de duas semirretas. Então é um conjunto de duas semirretas de mesma origem, mas não contidas na mesma reta, tá? E a gente vai ficar com essa definição ela segura a onda para quase tudo da geometria euclidiana. Mas tem um tipo de ângulo que ficou de fora, né? E eu deixo essa pergunta aqui, né? Eu vou ver se alguém se manifestou no chat aí a respeito dessa pergunta ou vai se manifestar ao vivo. Vivo não, pelo áudio, deixa eu dar uma olhada lá. Não, no chat ninguém falou nada. Que tipo de ângulo que ficou de fora. Mas pra frente a gente talvez chegue nele. Deixa eu ver se a gravação tá ok. A gravação tá ok. Então vamos voltar lá para a transmissão. Ok.
Vamos deixar mais para frente essa pergunta aqui. Qual ângulo ficou de fora? Definição 2. Então, a definição de ângulo como sendo reunião de duas semirretas com a mesma origem e semirretas não contidas na mesma reta. Tá. Definição 2. Um ponto P, a gente vai dizer que ele está no interior do ângulo, ou é um ponto interior do ângulo, se os pontos P e B estão do mesmo lado da reta AC e os pontos P e C estão do mesmo lado da reta B. Lembra que no final do roteiro 1, se eu não me engano, nem é no final do roteiro 1, é na parte de convexo, mas para o final do roteiro 1, a gente definiu o que é estar do mesmo lado ou estar do lado oposto de uma reta. Tá? Então, se você não lembra, dá uma olhada lá. Tá? Então, o interior são esses tipos de pontos. O exterior de B a C são todos os pontos que não estão no interior e não estão no próprio ângulo. Tá? Então, o exterior é os pontos que não estão no ângulo, quer dizer, não estão nas semirretas, tá? E não são interiores. Tá? Aqui tem um desenho que distribui vários pontos, né? E aí a gente vai dar uma olhada aqui. Bom, na figura acima, o ponto P ele é ponto interior. Por quê? Ele é ponto interior. Olha a definição. A definição fala que ele vai ser interior se P com B está do mesmo lado que a reta AC, então ele está do mesmo lado. Mas como é que ele estaria do outro lado da reta C? Um ponto está do outro lado, vou chamar esse ponto de X. Ele está do outro lado quando o segmento que une o P e o X corta a reta. Então, quando corta a reta, está em lados separados. Quando o segmento que une o P ao B não corta a reta, esse segmento aqui, então eles estão do mesmo lado. Então, o P e o B estão do mesmo lado que a C e o P e o C estão do mesmo lado que a B. Então, com esses ingredientes, a gente chega à conclusão que o P é um ponto interior. Tá? P e B tá certo. Aí os pontos Q, R, T, S e U são exteriores. Mas por que são exteriores? Vamos ver o Q. Né? O Q é o seguinte: o Q e o C estão em lados opostos da reta AB. Olha aqui, o segmento que une o Q e o C, ele corta a reta AB. Então estão em lados opostos. Se estão em lados opostos, não pode ser ponto interior do ângulo. Então esse é ponto exterior. R, a mesma coisa o R. O R também, o R com o C corta a reta B. Então é ponto exterior. Vou botar um xizinho para botar ele fora. Ponto exterior. T com C também corta a B, então é exterior. Ok. U com B corta AC, então é ponto exterior. S com B corta AC, então é ponto exterior, não está do mesmo lado. Então, todos são pontos exteriores. Tá certo? O ponto B não é interior nem exterior, porque ele está no ângulo, né? Nem o C. Ok. Então tá explicado aí o que é ser ponto interior, ponto exterior. E agora a gente vai estabelecer os postulados que vão governar o mundo dos ângulos. Tá? Então o primeiro postulado, o postulado 8, é o postulado da medida de ângulos. Então a cada ângulo BAC, né, vai corresponder um número real entre 0 e 180. Né? Então cada ângulo vai ter uma medida. Essa medida vai variar entre 0 e 180. Tá? E aí, aproveitando esse postulado, né, lembrando o que é um postulado. Tá? O postulado é uma verdade que a gente aceita, não questiona e usa essa verdade para provar as coisas, para tirar conclusões em cima da teoria. Ok. De posse do postulado 8, vamos dar algumas definições. O número
correspondente ao postulado 8, a gente vai chamar de medida do ângulo. E a gente vai denotar por MBAC ou MCAB, que é o mesmo ângulo, né? Ângulos que têm a mesma medida, a gente vai dar um nome para eles, vamos chamar ângulos congruentes. Igual segmentos que têm a mesma medida são segmentos congruentes, ângulos que têm a mesma medida são ângulos congruentes. A gente vai denotar igual com um tio em cima, né? É a notação de congruência. Então, quando eu escrever dessa forma, estou dizendo que o ângulo BAC é congruente ao ângulo PQR. Mas o que é ser congruente? Então, tem o postulado 8 associa o mesmo número aos dois, né? E aí temos uma observação. Essa medida, que fique claro, é a famosa medida em graus do ângulo, né? Ângulos têm pelo menos duas medidas clássicas. Uma é chamada radiano, a outra é chamada grau. Em geometria, a gente usa muito a medida de grau. Quando você está estudando ângulos mais em funções trigonométricas, a gente usa mais radiano, que é melhor para a gente, tá? No caso aqui em geometria euclidiana, a gente vai usar a medida em graus. Mas não vai se incomodar, como a gente não vai usar outro tipo de medida, a gente não precisa usar o simbolinho do grau, tá? Só quando for estritamente necessário. Eu sigo seguindo a literatura que a gente está usando. Em situações práticas, existe esse instrumento aqui chamado transferidor. É ele que mede um ângulo. Aqui, né, você costuma centralizar ele na origem do teu ângulo. Aqui é um O, né? E aí, no caso aqui, ó, a medida vai de 0, 10, 20, 30, 40, está entre 40 e 50, na verdade aqui é 45. Então, esse ângulo vai ter uma medida de 45, segundo esse instrumento chamado transferidor. Na prática, a gente usa o nosso amigo transferidor. Postulado 9, que é o postulado da construção do ângulo, tá? Então, o postulado 8, o primeiro postulado de ângulo que a gente tem, é o postulado que garante que todo ângulo tem uma medida. E essa medida é um número entre 0 e 180. Tá? O postulado 9 vai fazer um pouco o contrário, né? Vai dizer que para cada medida vai ter um ângulo. Então, bora lá. Postulado da construção do ângulo. Vamos pegar a B, uma semirreta, contida na reta de origem de um semiplano H. Tá? Uma reta divide o plano em dois semiplanos, a gente escolheu um deles e chamou de H. Para cada número alfa compreendido entre 0 e 180, vai existir exatamente uma semirreta AP com P nesse semiplano, tal que o ângulo PAB mede exatamente alfa. Então, o postulado da construção do ângulo diz que para todo número vai existir um ângulo, tá, dentro de um semiplano que tem essa medida. Então, o postulado 8 diz que todo ângulo tem uma medida e o postulado 9 diz que para toda medida a gente tem um ângulo, mas você tem que fixar um semiplano. Tá? Então, tá aqui a existência de um ponto, diz que existe exatamente uma semirreta, tá? Com um P nesse semiplano, que mede esse alfa. Postulado 10, que é o postulado da adição de ângulos. A gente vai poder, de certa forma, somar ângulos, né? Se D é um ponto interior do ângulo BAC, então o ângulo BAC é esse ângulo aqui, ó, BAC. Então, se o D é um ponto interior dele, então a medida do ângulo BAC vai ser a medida do ângulo BAD, que é essa medida aqui, esse que foi denotado por alfa, tá? É a medida de alfa, mais a medida desse ângulo DAC, que eu chamei de beta. Tá? Então, a medida do BAC é a medida do BAD com o DAC. Então, é alfa mais beta.
Então, esse postulado, o postulado 10, ele estabelece essa adição de ângulos, ele governa essa medida de ângulos. Essa medida tem que obedecer essa aditividade. Tá? Ok. Então, estamos aqui. E aí, a gente vai fixar algumas nomenclaturas de medidas e posição de ângulo. Né? Definição 4 vai estabelecer para a gente que se a soma das medidas de dois ângulos é 180, então a gente vai dizer que os ângulos são suplementares e que cada um é o suplemento do outro. Tá? Esses ângulos são ditos suplementares. Definição 5. Se a soma das medidas de dois ângulos é 90, então esses ângulos têm um nome especial também, chamados complementares. Né? E cada um é o complemento do outro. Então essas duas medidas, a medida de 180, né? Quando os dois ângulos somados dá 180, então a gente vai dizer que é suplementar. E quando a soma dos ângulos dá 90, a gente vai dizer que é complementar. Tá? E que um é complemento do outro. Então são dois números especiais, 180 e 90. Um ângulo com medida menor que 90, a gente vai chamar de agudo. E um ângulo com medida maior que 90 é o nosso obtuso. Então eles têm uns nomes aí que foram dados. Sexta definição. Tá? Se AB e AC são semirretas opostas, né? AB e AC semirretas opostas, são semirretas com mesma origem, né? Mas direções opostas. Né? Uma vai para um lado e outra vai para o outro. Né? Ou seja, o A está entre o C e o B. Qualquer ponto de um e de outro deixa o A no meio. Né? Então, se AB e AC são semirretas opostas e AD é uma outra semirreta, né? Então o BAD e o DAC formam um par linear. Um par linear é então o que? Né? É composto por semirretas opostas, tá certo? Uma outra semirreta com origem com origem no mesmo ponto. Tá? Então, se eu tenho semirretas opostas e uma outra semirreta com origem nesse ponto, a gente vai ter esse conjunto aqui, é chamado um par linear. Né? Esses dois ângulos aqui, o BAD e o DAC, vão formar um par linear. Aqui eu vou cantar a bola da pergunta que a gente fez. Né? Eu fiz uma pergunta que ninguém me respondeu. Cadê aqui? Suplementar. Peraí. Tem o pessoal falando no chat aqui. Não tá tranquilo. Não sei nem do que ele tá falando, tá tranquilo. Raso, o suplementar de A, eu não entendi as perguntas. Depois podia ser mais detalhe. Só tem, por enquanto, eu só defini ângulo agudo e ângulo obtuso. Né? O suplementar, né, é um outro ângulo que somado cuja medida somada dá 180. Tá? Eu estava ali no par linear. O par linear está aqui. A pergunta era o seguinte, né, que eu perguntei ali lá no comecinho, que a definição de ângulo era boa, mas tinha um tipo de ângulo que ficou fora da definição. Que tipo de ângulo que ficou fora dessa definição? O ângulo que mede 180, o ângulo do par linear. Esse ficou de fora. Porque veja bem, o que seria um ângulo de 180? Seria então um par linear. Né? Aqui, ó, vou botar aqui era para ser uma reta. Deixa eu acertar aqui a ferramenta. Aqui. Deixa eu apagar e tentar fazer aqui no próximo melhor. Melhorou um pouco. Aí eu ponho aqui um D e aí
eu formo um par linear aqui, ó. Então, esse ângulo somado com esse, né, vai dar 180. Tá? Só que o ângulo de 180 não existe. Né? O ângulo de 180 não existe. Por que ele não existe? Porque quando a gente define ângulo, a gente diz que as semirretas não estão na mesma reta. Ó, o ângulo é a união de duas semirretas que têm a mesma origem, mas não estão contidas na mesma reta. Tá? Então, esse ângulo aqui... é raso. O ângulo raso está de fora. Agora é que eu entendi. O ângulo raso está de fora. Quem que escreveu aqui que o ângulo raso está de fora? A Elizabeth aqui escreveu que o ângulo raso está... Acho que foi isso que ela escreveu, que o ângulo raso estava de fora. Então é isso. E para contornar esse negócio do ângulo raso, a gente cria o termo par linear. Então eu vou botar aqui Elizabeth. E dar uma bonificação para ela depois. Postulado 11, que é o postulado do suplemento. Né? Se dois ângulos formam um par linear, então são suplementares. É esse postulado que está dizendo que o ângulo raso mede 180. Né? O ângulo do par linear, né? É esse postulado. A gente precisou criar um postulado que fala que então que um ângulo de um par linear, vou colocar aqui B, A, C e aqui o D. Né? Esse ângulo do par linear, ele mede 180. Então, se esse ângulo aqui e esse aqui formam um par linear, então eles são suplementares. Ou seja, a medida desse mais esse é 180. Tá? Observação 3. A gente vai considerar duas situações para as semirretas AB e AC. A primeira é quando são semirretas opostas, né, e D é um ponto pertencente a um dos semiplanos determinados pela reta AB. A segunda é quando as semirretas não estão contidas na mesma reta e D é um ponto interior de BAC. Né? Em ambos os casos, DAB e DAC vão ser chamados ângulos adjacentes. Né? Adjacente é ao lado, são ângulos ao lado. Só que eu tenho que separar em dois casos, porque um caso é ângulo e o outro caso não é ângulo. Né? O caso do ângulo raso não é ângulo. Tá? Mas está estabelecida uma medida para ele, 180. Tá? E a gente segue adiante. Definição 7. Se dois ângulos de um par linear são congruentes, então cada um é um ângulo reto. Tá? É a definição. Tá? Se num par linear os ângulos são congruentes, então esse ângulo é chamado ângulo reto. Então a gente tem o que aqui? Ó? A gente está muito acostumado à geometria da escola, né, do ângulo reto ser o ângulo de 90. A gente vai chegar lá. Né? Só que a gente definiu como sendo o ângulo reto é o ângulo cujo par linear, né, produz ângulos congruentes, ângulos de mesma medida. Tá? Essa é a nossa definição. Bora lá. Pelo postulado do suplemento, um ângulo reto, então, tem que medir 90. Né? Por quê? Porque esse ângulo é igual a esse e o par linear produz ângulos complementares, é isso? São suplementares. Complementares é quando dá 90. Suplementares. Ou seja, esse mais esse tem que dar 180. Só que como é a mesma medida, então é 180 dividido por 2, então deve medir 90. Então, a consequência, só um minutinho que eu vou dar vou ter que parar um pouquinho a gravação aqui e já volto. Opa, voltamos então. Voltamos da gravação, voltamos à aula aqui. Então a gente chegou à conclusão aqui da definição de ângulo reto, né, definição 7.
mais o postulado do suplemento, a gente chegou à conclusão que o ângulo reto necessariamente tem uma medida de 90. Né? Ok. Vamos para mais definições. Né? A gente precisa estabelecer várias situações que lidam com os ângulos. Né? A definição 8. Dois conjuntos, sendo cada um deles uma reta, uma semi-reta ou um segmento. Né? Então, é a mesma definição. Pode ser uma reta, pode ser uma semi-reta ou um segmento. A gente vai dizer que esses conjuntos eles são perpendiculares se as retas, suporte deles, né, seja do segmento, seja da semi-reta, determinam um ângulo reto. E a gente vai usar essa notação aqui, ó, tá? R, né, perpendicular a S. Deixa eu gravar um pouquinho aqui. Ok, beleza. É isso. Então, tá aqui, ó, R perpendicular a S. Essa é a notação, né? Quando a reta R faz um ângulo de 90 graus, né, de um ângulo de medida 90 ou um ângulo reto, né, com a reta S. Definição 9. Dois ângulos eles vão ser ditos opostos pelo vértice, né, se os lados de um são semi-retas opostas aos lados do outro. Tá? Esse é o clássico, né? Pega bem fazer um desenho aqui. Então eu tenho um ângulo aqui, né? A, B, chama aqui de O. OAB, né? E aí, da mesma forma, eu tenho um outro ângulo para cá. Vou chamar esse aqui então de A', né? B'. Então o que acontece? Dois ângulos eles são opostos pelo vértice se os lados de um são semi-retas opostas aos lados dos outros. Tá? Então aqui, ó, semi-reta, essa aqui é oposta a essa aqui é oposta a essa. Tá? O primeiro teorema que aparece para a gente aqui é um teorema clássico da geometria, né? Aqui, ó, clássico, dois ângulos opostos pelo vértice, vulgarmente conhecidos como OPV, são congruentes, têm a mesma medida. Tá? Olha esse desenho aqui, esse desenho ficou bem tosco. Então, até agora a gente definiu e apresentou três postulados, né? E agora a gente vai demonstrar a primeira propriedade, que é dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então a gente vai considerar a seguinte situação aqui, ó. Ângulos opostos pelo vértice, o BAC, DAE, né? De forma que AC e AE, AB e AD sejam dois pares de semi-retas opostas. Então eu peguei um ângulo BAC, um outro ângulo DAE, e AC e AE são opostos, são semi-retas opostas, e AB e AD também são semi-retas opostas. Então, pelo postulado do suplemento, né, BAC e CAD são ângulos suplementares, né? Vai formar um par linear, né? Aqui, ó, BAC, BAC e CAD, né? Suplemento é 180, né? Complemento que é 90. Ok. Então a gente tem aqui um par linear, então esses caras são suplementares, né? Então BAC e EAD têm o mesmo suplemento, ok? BAC e EAD vai ter o mesmo suplemento. Peraí, deixa eu ver. Parece que AC e AE, tá, B, são pares de ângulos suplementares. CAD e DAE. Sim. Então aqui eu pego aqui, ó, esse cara aqui é um par linear, esse cara aqui, ó,
é um par linear. E esse cara aqui também é um par linear, né? Ou de forma que esse ângulo é igual. Esse aqui, ó, o CAD. CAD são pares de ângulos suplementares, né? Então o BAC e o EAD tem o mesmo suplemento. Dessa forma, essa medida aqui, CAB e a medida DAE são iguais, porque elas têm o mesmo suplemento. Fechou. A demonstração ficou aqui. A figura é mais para a gente ter uma ideia do que está acontecendo mesmo. Teorema 2. Se duas retas que se cortam formam um ângulo reto, então elas formam 4 ângulos retos. Então essa demonstração ficou para o exercício 1. A ideia é usar esse teorema. Eu acho que esse teorema ajuda bastante, né, nesse teorema aqui. Bora lá, mais uma definição, né? Vamos definir agora circunferência, tá? De centro num ponto e um raio ρ. Essa letra grega aqui é a letra ρ, para quem ainda não conhece. Tá? Bora lá. Ok, vamos pegar A um ponto, tá? E ρ um número real maior que zero. A gente vai definir a circunferência de centro em A e raio ρ, né? E a gente vai denotar por C de A ρ como sendo o conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância ρ do ponto A. Então você tem um ponto, né? E você vai considerar todos os outros pontos que distam essa distância ρ desse ponto A, né? Todos os pontos. O interior da circunferência é o conjunto de todos os pontos P, tais que a distância de P até A é menor que ρ. Então, quando você pega um ponto qualquer, sei lá, esse ponto aqui, aí você mede. Se a distância deu maior que ρ, ele não é interior, mas se a distância deu menor, ele é interior. Então está aqui, ó, ponto interior, né? E se a distância for maior, ele é chamado ponto exterior da circunferência, porque onde a distância é exatamente igual a ρ é um ponto da circunferência, tá? A união de uma circunferência com o seu interior, a gente vai dar o nome de região circular fechada ou simplesmente um círculo, tá? Normalmente, né, círculo e circunferência são sinônimos, depende do autor do livro, tá? Porque quando o autor usa círculo e circunferência como sinônimo, esse conjunto aqui da circunferência com o interior normalmente é chamado de disco, tá? Mas pra gente, na nossa literatura, vai ser o círculo é quando você considera o interior, né? E a circunferência é só um riscadinho aqui, tá? Esse é o modelo que a gente tem. Definição 11, né? A gente vai chamar de corda de uma circunferência qualquer segmento cujas extremidades sejam pontos da circunferência, né? Qualquer corda de uma circunferência que contenha seu centro vai ser uma corda especial chamada diâmetro da circunferência, né? Um raio, né, denomina um segmento com uma extremidade no centro, tá certo? E a outra na circunferência, tá? Então aí, um raio denomina um segmento com extremidade sendo um ponto da circunferência e a outra extremidade sendo o centro da circunferência. Então aqui tem um desenho com várias figuras, né? Vamos ver qual é a explicação para essas figuras aqui.
A AB, aqui nessa figura, é uma circunferência de centro em O e o raio Rho, aqui, ó. Então aqui, ó, AB é uma corda, né? Segmento com extremidades na circunferência, né? CD também é outra corda, né? Segmento com extremidades na circunferência. Agora o EF é uma corda, mas é uma corda especial. Por quê? É uma corda que passa pelo centro. Cordas que passam pelo centro são chamadas diâmetro, tá? Ok. A gente ainda tem aqui esse raio aqui, né? O que é o raio? É um segmento, tá? Que tem uma extremidade na circunferência e a outra no centro, tá? Então aqui é um raio. OR é um raio. A gente pode mostrar que todo raio na circunferência necessariamente mede Rho. Não é difícil de mostrar, né? E que o centro da circunferência sempre vai ser o ponto médio de um diâmetro, né? E aí, a partir dessa verificação, a gente conclui que todo diâmetro mede o dobro da medida de seu raio. Esse é o exercício 2. Então, colocar essas ideias em ordem usando o que a gente tem até agora, as definições e os postulados e teoremas. Definição 12. Duas circunferências, ou também dois círculos, que possuem raios congruentes, né, raios de mesma medida, né, raio é um segmento aqui, são chamados congruentes. Então, circunferências congruentes são circunferências de mesmo raio. Então, vamos definir agora o que é um polígono. Tá? Então, vamos pegar um conjunto de N pontos, esse N maior que 3, mais de 3 pontos. Né? Uma sequência de N pontos distintos, tais que os segmentos A1, A2, A2, A3, AN-1, AN, A1, tem as seguintes propriedades. Então, não é qualquer conjunto aleatório de pontos. Então, é um conjunto de pontos, de forma que essa sequência de segmentos tem as seguintes propriedades. Primeira, nenhum par de segmentos se intersecciona a não ser em suas extremidades. Então, não vai poder acontecer num polígono de eu ter aqui um segmento desses aqui cortando, né, emendado aqui sem ser na extremidade. Então, sempre que um segmento se intersecciona, tem que ser nas extremidades. Segunda condição, nenhum par de segmentos com extremidade comum está na mesma reta. Também não vai ter um segmento, né, aqui, ó, no polígono, essa situação aqui, né, desses segmentos consecutivos estarem emendados na mesma reta. Então, são duas situações para caracterizar um polígono. Então, é uma distribuição de pontos, tá? De forma que os segmentos sequenciais, A1, A2, A2, A3, AN-1, AN, AN-A1, se interseccionam só em extremidades, né? E nenhum par de segmentos com extremidade comum está na mesma reta. Pode acontecer, né, de eu ter a situação aqui, ó, de eu estar nessa reta, né, aí aqui é uma sequência, aí ele vai embora e aí ele volta para cá, tá? Pode acontecer de um polígono fazer essa situação, voltar para a mesma reta, mas isso não pode acontecer, né, em pontos que tem extremidade em comum, tá? A união dos segmentos A1, A2, AN-1, AN, A1, essa união é chamada de polígono, né? E aí a gente vai dar o nome do polígono como sendo a sequência de pontos que determina ele, tá? Esses pontos a gente vai dar um nome de vértice, tá? E os segmentos sequenciais são os lados do polígono, né? A soma dos comprimentos dos lados de um polígono a gente chama de perímetro do polígono.
Então, assim, o que é um polígono a rigor? A rigor é uma sequência de pontos, pelo menos 3 pontos, né? E uma sequência de segmentos também que satisfazem 2 propriedades. Tá? E aí esses pontos têm o nome de vértices, os segmentos são chamados de lados, né? E a soma de todos os lados é o perímetro. Definição 14. Um polígono ele vai ser dito convexo, então é uma definição que é parecida com a que a gente tem de convexidade, mas é exclusiva do polígono. Um polígono é chamado convexo se nenhum par de seus pontos está em semiplanos opostos relativamente a cada reta que contém um de seus lados. Olha lá o exemplo, né? Polígono ABCDF é convexo. Como que eu verifico que um polígono é convexo? Eu olho a reta suporte de um lado e verifico que o polígono está todo do mesmo lado. Aí eu pego aqui, ó, o polígono está todo do mesmo, o restante do polígono, os vértices, fora esses vértices que estão nessa reta suporte, estão do mesmo lado. Aqui, ó, mesmo lado, mesmo lado, mesmo lado, mesmo lado. Esse é o A, B, C, D e F. Agora veja que esse polígono, né, G, H, I, J, K, não tem essa condição, porque eu pego essa reta suporte aqui do segmento HI, né, do lado HI, o que vai acontecer? Um pedaço do polígono está de um lado, né, um vértice J está do lado e o vértice G está do outro lado dessa reta. Assim como aqui, ó. Né? Então ele deixa de ser convexo por causa disso. Tá? Uma coisa que eu posso chamar a atenção é que, por exemplo, a reta suporte do segmento, né, do lado GH, ela não mela a convexidade. Até então, se eu olhar só para essa reta suporte, esse polígono não comete nenhum crime com respeito à convexidade. Ele vai deixar de ser convexo nessa reta suporte desse lado ou nessa reta suporte desse lado. O amigo dele do lado aqui, para todos os lados, né, ele tem aquela condição. Tá? Ok. Então estamos aí com um polígono convexo. O que significa? Os ângulos de um polígono convexo, A1, A2, AN, né, vão ser esses ângulos sequenciais. Tá? E vamos dizer assim, o ângulo inicial e final, entre aspas, né? Porque você tem uma sequência de ângulo. Então, ângulo só é definido para polígono convexo. Então, vou usar esse exemplo aqui, ó, para a gente achar esses ângulos, tá? Que estão sendo definidos aqui embaixo. Né? Então aqui você pode estabelecer qualquer ordem, tá? Então eu vou começar com essa ordem aqui, ó. Vou chamar aqui o A é o A1, o B é o A2, o C é o A3, aqui é o A4, aqui é o A5 e aqui é o A6. Então esse aqui é um polígono que tem 6 pontos. Ele é convexo, né? Então os seus ângulos são AI-1, AI mais 1, para ir de 2 até N-1. Então seus ângulos são I igual a 2. Então esse aqui, ó, é o A1, A2, A3, esse ângulo. É A2, A3, A4, esse ângulo. A3, A4, A5, esse ângulo. A4, A5, A6, esse ângulo. Tá? Que vai até N-1. Aqui, ó, meu N nesse caso é 6. Então esse Izinho vai de 2 até 5. E aí eu acrescento qual? O A5, A6, A1, que é esse cara aqui. E acrescento o A6, A1, A2, que é esse cara aqui. Vou botar verde para eles aqui, ó. Então, de forma sequencial, eu vou fazendo com essa notação
usando o índice I, só que eu tenho que essa anotação sequencial vai me deixar dois caras de fora que eu tenho que acrescentar depois, que está aqui. Tá? Então é isso. Esses são os ângulos de um polígono convexo. Tá aqui. Observação 4. Cada polígono ele vai ser denominado de acordo com o número de lados. Então eles têm uma classificação que usa o número de lados. Então um polígono de 3 lados ele é um popular triângulo, né? Um de 4 lados é chamado quadrilátero, né? Um de 5 lados é um pentágono. Um de 6 lados é um hexágono. Esse camarada aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um hexágono, tem 6 lados. Tá? E de uma forma geral, quando você quer se referir a um polígono que de tantos lados quanto o osso do freguês, né, tiver sendo estudado, a gente vai chamar de n-ágono. Tá? Então o 3-ágono é um triângulo, o 4-ágono é um quadrilátero, o 5-ágono é um pentágono e por aí vai. Então esses 5, 6, até 6 a gente deu nomes próprios para eles, né? E de uma maneira geral, um polígono de n lados é chamado n-ágono. Tá? Definição 15. Um polígono regular, né, ele vai ser um polígono convexo. Então, o regular aqui, ó. Ele é um polígono convexo que possui seus lados 2 a 2 congruentes e seus ângulos 2 a 2 congruentes. Esse que é um polígono regular, né? Esse exemplo aqui, ó, ele é um polígono de 6 lados, então ele é um hexágono, tá? Porém, pela imagem dele aqui, ele não é regular, né? Porque a gente pode ver que, por exemplo, essa medida aqui é menor que essa daqui, né? Esses ângulos também não parecem ter a mesma medida, mas só o fato de dois segmentos não serem congruentes já estabelece como um polígono não regular. Tá? Para ser regular, ele tem que ter todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. Ele ainda pode ter todos os lados congruentes e os ângulos não. E aí ele deixa de ser regular. Tá? Então é uma definição bem forte. O polígono ele é regular se ele for convexo, né, e possuir lados 2 a 2 congruentes e ângulos 2 a 2 congruentes. E aí a gente entra no mundo da congruência de triângulos, tá? Que são casos importantes de congruência, né? São casos muito estudados e são casos onde a gente consegue muita propriedade para a congruência de triângulos. Tá? Então a gente entra nessa seção 2, né, congruência de triângulos. Né? Vamos lá. Congruência. Né? Então as definições de congruência que a gente tem até agora são as seguintes: dois segmentos são congruentes se eles têm a mesma medida ou comprimento. Dois ângulos são congruentes quando possuem a mesma medida. Né? A gente ainda tem congruência de círculo, né? De círculo de circunferência, né? E tem também ainda a congruência que acabamos de não definimos congruência de polígono ainda não. É o que a gente vai fazer. A gente vai estender a definição de congruência, né? Duas figuras planas, né? Dois conjuntos do plano, né? A gente vai dizer que esses conjuntos são congruentes, tá, ok? Se acontecer o seguinte, né? Se uma delas puder ser deslocada sem que sejam modificadas nem sua forma nem suas medidas, né? Até que a gente possa fazer coincidir uma com a outra, né? Duas figuras F1 e F2, quando elas são congruentes, a gente denota pelo símbolo clássico de congruência, que é o sinal de igualdade com um tio em cima, né?
Como exemplo, eu só posso fazer figurinhas, né? Aí aqui tem essa figurinha aqui, né? Que eu através de uma reflexão eu posso levar uma na outra e elas ficam na mesma posição, né? Eu posso deslocar e fazer uma refletir essa com relação a uma reta e elas vão manter a mesma medida, tá? Das suas partes, né? Quando eu faço essa reflexão, uma vai coincidir com a outra. Aqui eu só preciso fazer uma translação para que elas coincidam, né? Então esse tipo de deslocamento é permitido, tá? Quando eu desloco e faço uma coincidir com a outra, tá? Esse conceito de congruência, né, é um conceito que tem 3 propriedades importantes, né, que são denominadas propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Eles funcionam parecido com uma igualdade, né? Veja bem, a propriedade reflexiva é a propriedade que toda figura é congruente a si mesma. Quer dizer, se eu não fizer nenhum movimento, ela fica nela mesma, né? Propriedade simétrica, né? Se eu faço um movimento para coincidir F1 com F2, né, o movimento reverso faz coincidir F2 com F1. Então a simetria acontece. Se uma figura é congruente à outra, a outra é congruente a uma, como se fosse uma igualdade, né? Um objeto é igual a ele mesmo, então um objeto é congruente a ele mesmo, né? E a terceira propriedade, que também é uma propriedade parecida com uma igualdade, é a propriedade transitiva. Quer dizer, se eu tenho F1 congruente a F2 e F2 congruente a F3, então naturalmente eu tenho o F1 congruente a F3. Ou seja, se eu faço um movimento que desloca o F1 para coincidir com o F2 e faço um movimento para coincidir F2 com F3, se eu fizer um movimento sequencial do outro, eu vou fazer coincidir a figura 1 com a figura 3. E aí eu vou ter a congruência, tá? Bom, tudo isso para chegar aqui para poder falar de triângulos, tá? Então, na sessão anterior, a gente estabeleceu que triângulo é um polígono de 3 lados, né? Então, um triângulo ABC, né, ou A1, A2, A3, a gente vai denotar por triângulo, né, esse símbolo do triângulo aqui, o triângulo ABC. E ele é constituído de algumas, como é que eu vou dizer? Ele é constituído de algumas partes, né? Primeiro, os pontos. Os pontos são chamados vértices, né? São partes importantes desse polígono chamado triângulo. Outra coisa que a gente tem são 3 lados, que são os segmentos AB, BC e CA, né? E outros elementos que a gente tem desse triângulo são os ângulos internos, que são os ângulos ABC, BCA e CAB. Então está aqui o polígono que a gente chama de triângulo. Ele é composto por 3 pontos, 3 segmentos e 3 ângulos, chamados ângulos internos, né, que são os ângulos formados por essa semi-reta. Ok, então está aí um desenho do nosso triângulo. E aí, os triângulos têm diversas classificações, né? E aí, algumas com respeito a lados e algumas com respeito a ângulos. Então, aqui a gente vai soltar uma classificação dos triângulos. Bom, a primeira classificação é com respeito ao lado, né? Então, assim, um triângulo ele vai ganhar o nome de equilátero quando possui 3 lados 2 a 2 congruentes, né? Um triângulo é chamado isósceles quando possui 2 de seus lados congruentes entre si. O terceiro lado, que não necessariamente é congruente, é chamado de base do triângulo isósceles. Então, eu tenho o equilátero, é um nome para um triângulo especial, eu tenho o isósceles e eu tenho o triângulo escaleno, né? Quando não existe congruência dos lados do triângulo. Então, um triângulo ele pode ter essas 3 configurações: equilátero, isósceles e escaleno, com respeito à congruência dos lados. Com respeito à medida de ângulos, a gente vai ter o triângulo retângulo. O triângulo retângulo
ele é aquele triângulo que possui um de seus ângulos reto. Tá? Tem três ângulos. Se um for reto, ele é um triângulo retângulo. Tá? Nesse caso, né, os dois lados que formam esse ângulo reto são chamados catetos, né, e o outro lado é chamado hipotenusa, quer dizer, o lado chamado de lado oposto ao ângulo reto. Tá? Então a gente tem os catetos e a hipotenusa quando o ângulo tem pelo menos um triângulo tem pelo menos um ângulo reto. Tá? Outro nome, triângulo acutângulo, né? Não é um nome comum. O retângulo, o escaleno e os isósceles e o equilátero são mais comuns. Ele é acutângulo quando ele possui os seus três ângulos agudos. Ele é obtusângulo quando possui pelo menos um ângulo obtuso, né? E ele é chamado de equiângulo quando possui os três ângulos 2 a 2 congruentes, quando tem os ângulos congruentes. Tá? E a definição 16 estabelece o caso particular de congruência de triângulos. Tá? Como que se dá isso aí? Né? Aqui ok, esses aqui são nomes, né? Nada impede, né, que um triângulo seja mais de uma coisa, tá? Né? Nada impede um triângulo ser equilátero e isósceles, tá? Então tem algumas situações que são excludentes, outras não, tá? Algumas outras não. Ele pode ser equilátero e isósceles ao mesmo tempo, né? Porque o isósceles requer que só dois lados sejam congruentes, né? E o equilátero requer que os três lados sejam congruentes. Então, o equilátero é um caso de triângulo isósceles. Claro que nem todo isósceles é equilátero, mas todo equilátero é isósceles. Tá? Então, tem uma relação que você pode estabelecer. Aqui também com respeito a ângulo. Agora, voltando a falar de congruência, a gente vai especificar um pouco mais como que funciona a congruência de triângulos, ok? Então, dois triângulos eles vão ser congruentes se for possível definir uma correspondência entre seus vértices. Então, é como se eu criasse uma função, né? E essa função leva um vértice no outro, né? Então uma função do triângulo ABC no triângulo DEF. Então se eu posso definir uma correspondência entre seus vértices de modo que sejam congruentes os pares de lados correspondentes e também sejam congruentes os pares de ângulos correspondentes. Então, se eu faço uma correspondência de um triângulo, né, dois triângulos vão ser congruentes, se eu consigo exibir essa correspondência, ou se ela é evidente, né, e o que acontece? Essa correspondência, se ela leva, né, se ela leva esse vértice A no vértice F, né, perdão, esse vértice A no vértice D, né, e o lado A e o vértice C, né, no F, C no F, tá aqui os angulinhos, aqui tá ali em cima. Então eles vão ser congruentes se eu consigo uma correspondência, tá, que leva pontos em pontos, lados relativos aos pontos em lados relativos aos pontos, né, lados correspondentes, né? Se eu levo, por exemplo, se eu levo o ponto A no ponto F e o ponto C no ponto D, então o lado AC tem que ir no lado FD nessa correspondência, né, se são congruentes. Ok. Então, definida uma correspondência, por exemplo, aqui A com D, então esse A
vai no D. O B vai no E. Então o B vai no E. Está aqui. E só sobrou o C indo para o F. Então, se eu monto essa correspondência, né, entre esses triângulos, eu vou precisar, para ser uma congruência, então eu vou precisar o quê? Eu vou precisar que esse ângulo A seja congruente ao D. Então tá aqui, ó, o A congruente ao D. Eu vou precisar então que o ângulo C seja congruente ao ângulo F. E vou precisar que o ângulo B seja congruente ao ângulo E, para ser uma congruência, tá? E além disso, eu preciso ter, né, o lado então AC, né, congruente ao lado DF, né, A vai no D, C vai no F, tá? Preciso ter o lado AB congruente ao lado DE aqui, e finalmente o que sobrou, lado para A, B, A, D, E aqui, e tenho que ter também então o BC congruente ao EF aqui. Então, se eu consigo uma correspondência com essas características, né, 3 congruências de ângulo e mais 3 congruências de lado respectivos, né, então eu tenho 2 triângulos congruentes. Olha o tanto de coisa que você precisa para ter a congruência. E aí você escreve com a definição clássica de, né, notação clássica de congruência. Então, 2 triângulos são congruentes. Então, a rigor, uma congruência exige 6 verificações, 3 de ângulo e 3 de lado, tá? É só assim que está estabelecida a congruência por definição. Okay? Mas vai acontecer da gente poder reduzir essas verificações, tá ok? Então tá aqui, a observação 6 vai dizer para a gente isso. Para a gente estabelecer a congruência de 2 triângulos, a gente tem que verificar, pela definição, tem que verificar 6 congruências, né? Então, congruências entre lados e congruências entre ângulos. Porém, em alguns casos, essas verificações podem ser drasticamente reduzidas. O primeiro caso, a gente vai dar como postulado, que é o postulado 12. Né? A gente vai partir dessa verdade. O postulado 12 é conhecido como caso LAO, lado, ângulo, lado. Né? Então, se eu pego 2 triângulos ABC e DEF, se AB é congruente a DE, B é congruente a E, né? O ângulo B é congruente a E, e o AB, aqui tem um erro, né? AB não é com BC não. Aqui tem um erro, vou achar esse erro. Então aqui é o seguinte, ó, tem até um desenho. Então AB é com DE, tá? E então o BC é com EF aqui, né? Aqui é EF. Aqui é BC congruente a EF. Então aqui tem que fazer uma correção aqui. Então, se você tem 2 triângulos, um é ABC, o outro é DEF, né? E você tem um lado AB congruente ao DE, AB congruente ao DE. E você tem o ângulo B congruente ao ângulo E, tá aqui, congruente. E o lado BC congruente ao lado EF, então está estabelecida a congruência via postulado, tá? Então, se você num triângulo tiver essa parte aqui, ó, lado, ângulo, lado congruente, então todos os demais elementos vão ser necessariamente congruentes. Então essa é a verdade que o postulado 12 estabelece, a gente aceita.
Então, se eu tiver só esse pedaço, né, obedecendo essa congruência lado, ângulo, lado, os demais elementos respectivos vão ser congruentes. Então, esse postulado vem para simplificar muito a nossa vida quando a gente estiver estabelecendo congruência de triângulos. Tá? Como é um postulado, não precisa de demonstração, a gente aceita ele como verdadeiro. Ok? Teorema 3, teorema do triângulo isósceles, que é um teorema importantíssimo. Né? Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Tá? A gente já começa a investigar certos tipos de triângulos e certas propriedades importantes. Tá? Vamos para a demonstração dele. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então vamos considerar um triângulo isósceles ABC. Né? Então esse triângulo tem dois lados congruentes, tá? Então ele já tem uma natureza particular, e um terceiro lado não necessariamente congruente aos demais, que é o BC, que a gente vai chamar de base. Tá? A gente quer mostrar, né, o seguinte, que os ângulos da base são congruentes, o B e o C. Então tem o triângulo ABC aqui, ele não está desenhado, ele está descrito. Né? Então ele é A, B e C. E esses são os lados congruentes, porque a base é o lado que não é necessariamente congruente. No isósceles tem necessariamente dois lados congruentes. Então a tese do teorema é que os ângulos da base, esses ângulos aqui, o ABC e o ACB, são congruentes, têm a mesma medida. Tá? Então vamos considerar uma correspondência que a gente vai mostrar então que é uma congruência, e concluir que como consequência dessa congruência de triângulos, a congruência desses ângulos. Então a gente vai considerar a seguinte correspondência: a gente vai levar o triângulo ABC nele mesmo, só que a gente vai fazer a gente chama aqui de reflexão, tá? Aqui, ó, o A fica no A, o B vai no C, o C vai no B. Aqui, ó, A fica no A, B vai no C, o C vai no B. Então estou fazendo uma correspondência do triângulo ABC nele mesmo. Um vértice fica quieto, os outros dois trocam. Né? Como a gente tem um triângulo isósceles, a gente já tem por hipótese, né, que o lado AB é congruente ao lado AC. Tá? Então, esse triângulo aqui e o espelhado, então ele tem um outro triângulo, o espelhado aqui. Esse é o espelhado. B, C, A. Pela essa reflexão, então tem uma correspondência aqui que leva esse triângulo nele mesmo, né? Só que trocado esses vértices aqui. Então esse lado é igual a esse. Né? Então AB é AC, AC é BC, AC é BC, então tem essa congruência de segmentos, né? E esse ângulo aqui, ele é o mesmo ângulo, então ele é congruente a ele mesmo. Então eu estou aqui de posse de uma situação lado, ângulo, lado. Né? E o postulado 12 diz pra gente que se eu tenho lado, ângulo, lado, então o triângulo como um todo é congruente. Ou seja, cada vértice correspondente tem que fornecer o mesmo ângulo. Né? Então a consequência é que esse ângulo B aqui necessariamente tem que ser igual ao ângulo C, porque esse ângulo B corresponde a esse ângulo C aqui, nessa correspondência, né? E eles são congruentes, então eles são com a mesma medida. Então esse é o teorema do triângulo isósceles. Observação 7, que é o seguinte: a volta desse teorema, isso é, né, todo triângulo que tem dois de seus ângulos congruentes é um isósceles, ela não é falsa, ela é verdadeira. Nem toda volta de teorema é verdadeira, mas essa é. Né? Só que a gente fica difícil provar a volta sem ter mais um caso de congruência. Tá? Corolário 1. Todo triângulo equilátero possui seus três ângulos com a mesma medida.
Essa é a consequência do triângulo de triângulo isósceles. Porque quando um triângulo é equilátero, ele é um triângulo isósceles 3 vezes, vamos dizer assim. Né? E aí com isso, por essa igualdade de ângulo, você consegue mostrar que o triângulo equilátero tem ângulos com a mesma medida. Tá? Definição 17. Uma semirreta OC, ela vai ser chamada bissetriz do ângulo. Tá aqui, ó, bissetriz de um ângulo A ou B, né? Se o C está no interior, né, de A ou B, né, e ele, né, separa o ângulo em dois lados congruentes. Tá? Nesse caso, cada ângulo AOC e BOC vai ser metade do AOB. Vamos um desenho para melhorar um pouco a imagem. Né? Então eu tenho um ângulo AOB, esse ângulo aqui, tá? E aí tem um ponto C interior ao ângulo. Né? Então essa semirreta aqui, ela é dita uma bissetriz se na hora que eu meço esse ângulo aqui, eu obtenho um valor, e na hora que eu meço esse ângulo aqui, eu obtenho o mesmo valor. Tá? E pelos postulados de ângulo, né, a gente vai ter então que esse valor e esse aqui são metade do ângulo original. Tá? Então uma bissetriz de um ângulo é quando você toma um ponto interior de forma que os ângulos, né, que você monta aqui são congruentes. Olha o teorema 4 aqui, ó. Todo ângulo tem exatamente uma bissetriz. Não pode ter duas. Tá? E sempre tem bissetriz. Então esse é um teorema bem forte. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos considerar o ângulo A conforme a figura. Então o ângulo A é esse aqui. É o ângulo BAC. Tá certo? Então esse desenho aqui que eu coloquei, eu não estou fazendo um desenho para demonstrar, estou fazendo um desenho para ilustrar a nomenclatura, né? E aí a partir dessa nomenclatura que a gente vai fazer a demonstração. Eu chamei a atenção aqui porque eu estou sempre falando, olha, desenho é bom para intuição, mas na hora de fazer a demonstração a gente não usa desenho. Tá? Então vamos lá fazer essa demonstração aqui. Né? Primeiro vamos mostrar que existe a bissetriz. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos escolher o ponto B e C, um em cada lado do ângulo A. Né? Eu podia ter começado como um ângulo BAC, então um em cada lado. Está aqui. Só que aí eu vou escolher os pontos de forma que eu tenho aqui a congruência desse segmento com esse. Tá? Então se eu começasse com BAC, eu ia ter que escolher outros nomes para fazer essa congruência aqui. Mas então já comecei aqui, peguei um ângulo A, peguei o ponto B, né? E aí escolhi o C de forma que AB é congruente a AC. Ok, beleza. Né? E né, eu tenho esses postulados garantindo tudo isso, né? Dado uma medida, eu sempre acho um ponto, né, colocação da régua. Então eu sempre posso fazer isso de forma a obter esse ponto C congruente a AB. Tá? Ok, vamos pegar M, o ponto médio de BC, que é o único ponto médio, que todo segmento tem um único ponto médio, então eu vou chamar de M, né? O ponto médio de BC. E ele vai estar no interior do ângulo A, e seu exercício 3, mostrar que esse ponto médio está no interior do ângulo. Né? Então, pelo teorema do triângulo isósceles, aplicado ao triângulo ABC, a gente tem a congruência dos ângulos ABM e ACM. Então aqui, ó, ABM e ACM são ângulos congruentes, porque eu estou com um triângulo isósceles aqui. Né? Então, pelo caso lado, ângulo, lado, né? Lado, ângulo, lado, a gente tem que o triângulo ABM é congruente ao triângulo CAM. Então, o triângulo ABM é congruente a esse triângulo ACM. Então é lado, ângulo, lado,
lado, ângulo, lado. Então tem essa congruência desses dois triângulos aqui, né? E como consequência dessa congruência, o BAM é congruente ao CAM. O BAM é congruente ao CAM. Então esse camarada aqui é congruente a esse. É o que está falando. Portanto, AM é a bissetriz, né? Um ponto interno que separa o ângulo em dois ângulos congruentes. Tá? Então o AM é bissetriz do BAC, do BAC, que é o ângulo A. Então existe a bissetriz, né? A unicidade vai vir pelo postulado da construção do ângulo. Então vamos supor que tem uma outra semirreta D que é uma bissetriz do A, tá? Então a medida do BAD é o mesmo que a medida do BAM, que é metade do ângulo original, né? E aí a gente vai ter que o AD coincide com a AM pelo postulado da construção do ângulo, porque cada medida corresponde a um único ângulo. Então o AM é a única bissetriz. Ok? Vamos salvar aqui. Vou dar uma paradinha na gravação para fazer uma análise aqui. Deixa eu dar uma parada. Ok, estamos encerrando aqui. Então eu já entrei num acordo com a turma da gente então soltar uma gravação da sequência dessa aula. Obrigado pela paciência de quem ficou no ao vivo e pela paciência de quem está assistindo a gravação. Um abraço e até a próxima. Já falo com você assim que eu encerrar aqui, tá bom? Então, sem problema. Fui. A gente vai fazer o que com esse banco? Eles vão voltar para limpar?